pessoal, retornando, então, vamos agora montar a bomba de gasolina, já deixar pronto. Como falei para vocês, é sempre importante passar uma graxinha aqui. Aqui também. Uma quantidade razoável de graxa. No pé da bomba também. Certo? Então sempre é bem interessante isso. Essa aqui é uma bomba original Volkswagen de troca de reparo. Bomba muito boa. Original Brozon. Vamos também já aproveitando e vamos instalar a tampa do cárter já para evitar. Ó, pessoal, já faz muitas horas que foi fechado o motor e ainda não secou a cola. E externamente, porque internamente, onde acabou o oxigênio, ela já está seca. Vamos colocar uma junta, o filtro e a outra junta.
Pessoal, vou dar uma dica de ouro para vocês agora. Se vocês não querem vazamento aqui no Fusca de vocês, utilizem porca com a cabeça fechada. Desse tipo aqui, ó. Não vaza óleo por ela de jeito nenhum. Então, se aperta sempre na diagonal. Todas essas latas, pessoal, foi pintado com tinta pó. Uma tinta muito boa, não gera vazamento. Desculpe, falando em vazamento. Ela não sai com combustível. Ela é uma tinta resistente ao combustível. Então, queria fazer essas coisas, fechamento do motor agora por uma questão de... Como é que eu vou dizer para vocês? Não entrar pó para dentro. Já. Certo, pessoal? Então agora a próxima etapa é montar os kits e o cabeçote de um dos lados e fazer a mesma coisa do outro lado. Certo? Um abraço, até a sequência. Bom, pessoal, voltando então com a restauração do Fusca, motor do Fusca. Mudei a posição. Um dos inscritos aí me falou que eu fico muito na frente, peço desculpa, muitas vezes não, sempre é inconsciente, é que eu filmo tudo sozinho, então eu não tô vendo ali o que está sendo filmado, certo? Eu tento da melhor maneira possível não ficar na frente da câmera, mas às vezes acontece. Bom, então dicas importantes aqui. Primeira coisa, limpeza total nos alojamentos onde vai entrar o kit. Tampar aqui, deixar sempre a biela em ponto morto superior. Aqui no caso nós vamos montar o cilindro número 3, certo? Tampar bem porque pode acontecer de escapar a trava do pino do pistão. Se cair dentro do motor, não é uma catástrofe total. Já aconteceu comigo, eu consegui pescar de volta, certo? Tem machados que tem umas cabeças magnéticas, é muito boa. Vá lá embaixo, mesmo que tu não saiba onde é que tá, fica passando por dentro do motor, tá tudo fixo dentro do motor, uma hora vai sair. Então não é uma sangria desatada, mas realmente é um problemão que tem que se administrar, porque nós vamos ter que pegar, desmontar. Então eu coloco esses panos aqui, porque quando cair, vai cair por aqui, certo? E ela é levezinha, ela não vai ter peso suficiente para empurrar o pano para baixo também. Bom, isso é um caso. Outro caso é deixar a biela na posição superior, em ponto morto superior. E aqui, como eu já marquei, vocês se lembram que eu tinha marcado aqui, ó? Esse aqui, a seta do pistão está apontando para cá. Então, sempre apontando para o volante, no caso do Fusca. Nos outros carros, sempre aponta para a polia aqui, do virabrequim. O Fusca é o único carro que é assim ao contrário, certo? Então aqui se faz uma limpeza, se passa, eu passei o mesmo silicone que eu usei na montagem do motor, aquela cola anaeróbica, certo? Como eu vou bater daqui para lá, eu já deixo do outro lado a trava já na posição correta e o pino aqui já
parcialmente enfiado, certo? Por quê? Isso vai ajudar muito na hora que a gente não precisar ficar batendo aqui até o pino entrar. Então vamos lá, esse aqui vamos fazer a montagem do cilindro número 3. Pode usar o martelinho, dar pequenas batidinhas. Bem de levezinho. Ele já achou o alojamento da biela. Ó. Essas buchas da biela foram trocadas. Foram colocadas buchas novas. Então tá bem ajustadinho. Ó, bateu na trave. Agora que é o momento que temos que ter muito cuidado. Então, vamos colocar assim. Depois que a gente colocou, é bom dar uma giradinha para ver se realmente já tá na canaleta e tá girando solta. Certo, pessoal? Então, tá montado, agora a gente pode recolher os panos daqui. Certo? Então vamos descendo agora o pistão. Uma medição propícia de se fazer agora é uma medição do deck. Que, como a gente sabe que esse cilindro está no ponto morto superior, para a gente mais ou menos calcular a taxa. Então a gente pega e bota aqui e vamos ver quantos milímetros tem. Ideal que seja de 3 até no mínimo 2 milímetros. Vamos pegar aqui. Vamos pegar 1,5 milímetro. Tem um pouquinho de folga ainda.
Tá mais ou menos 2,2, que é excelente, certo? O pessoal vai dizer, ah, tem um pouquinho de taxa. Pessoal, com 30% de álcool na gasolina, é o ideal que tenha. Com uma folga de 3 milímetros, vai ter na base de 7 por 1. É muito pouco hoje em dia. Então aqui deve estar dando na base de 8, 8 e pouquinho por 1. Todos os motores que eu tenho feito, eu tenho tentado deixar essa folga, esse deck aqui. Depois nós podemos entrar no calculador, a gente consegue calcular perfeitamente a taxa de compressão. Eu estou tentando sempre deixar a taxa por volta dos 8, 7, 8, 7,8 a 8, 8,2. O último motor que eu montei foi 8,3. É uma taxa excelente para a quantidade de álcool que tem. Para vocês terem uma ideia, os carros hoje novos que saem a gasolina, eles têm de 10 a 11 por 1 na gasolina de taxa. Certo? Claro que eles têm um controle mais preciso na ignição. Quando há uma detonação, a própria injeção atrasa 6 graus ponto, para manter esse ponto sempre dentro do padrão. Aqui nós não temos, então é uma taxa até bem conservadora na base por volta de 8. Tem um outro canal aí que tem um vídeo de uma transformação de um Fusca álcool em gasolina. Ele só passou o ponto para 10, trocou os chiclês, passou para calibração toda para gasolina dos carburadores, trocou os Ventures de 22,5 ou 22 para 24, que é o do motor a gasolina, e trocou as velas, botou vela de gasolina. O carro funcionou perfeitamente e é um Fusca álcool que deve ter uma taxa próxima de 11 também. Então, para vocês terem uma ideia de como o álcool ele tira a detonação, deixa a gasolina mais fraca, que precisa de uma taxa maior. Então, excelente a taxa que ficou. Então, vamos agora ao cilindro número 4. Vamos botar esse cilindro aqui no ponto morto superior. Vamos fazer o procedimento dos panos de novo aqui, para evitar qualquer intercorrência. Seta virado para o volante do motor. Esse aqui, como é sempre o segundo, é um pouquinho mais chatinho para a gente achar a posição do furo da biela. Pessoal, essas batidinhas que eu dou é bem de levezinho, tá? De novo, vou botar a trava. Deixa eu posicionar para cá.
Ó, pessoal, tá girando. Tranquilo. Vamos retirar o pano e baixar o kit. Tirando o resto de... O molicote, quando ele fica parado bastante tempo, eu já tinha feito esse vídeo aqui dos kits há bastante tempo, então ele, como é que eu vou dizer? Ele deixa, ele deixa como se fosse um resíduo. Isso aí. Tá, pessoal? Eu vou preparar agora o cabeçote. Nós temos que sempre fazer por lado, porque senão quando eu girar aqui vai sair o kit para fora, vai descolar. Certo? Então eu vou voltar, nós vamos botar as capas de tucho e o cabeçote. E vamos, primeira coisa agora, nós temos que colocar antes que a gente esqueça, essas chapas aqui, ó. Certo? Ó, são chapas que vão aqui, certo? Essa isso. Aqui no Rio Grande do Sul, os mecânicos chamam essa chapa de se esqueci, porque muitos mecânicos esquecem isso aqui. Pois o cara sai viajar na cidade, até que não nota tanto, mas sai a viajar na estrada e o carro começa a grilar e não sabe o que que é. Até se descobrir que o cara esqueceu de botar a tal da chapa, o estrago já está grande. Isso aí. Já está no lugar a chapinha. E isso aqui é fundamental, tá, pessoal? Não tem como colocar depois. Se a gente esquece delas, tá feito o problema, o estrago. Não tem como voltar atrás. Certo, pessoal? Já volto aí colocando os cabeçotes. Então, pessoal, vamos agora proceder à colocação dos cabeçotes. Então... Vamos colocando agora as capas de tucho. Vou até levantar um pouquinho.
Pessoal, eu costumo passar um pouquinho de cola aqui, uma leve camadinha, dar uma giradinha assim nas capas de tucho, certo? Para garantir que elas não estão travadas. E aqui é um grande foco, você já deve ter visto que se usa vários tipos de capas, e capas de tucho do modelo A, do modelo B, do modelo C, certo? Por quê? Porque o grande foco de vazamento, um dos grandes focos de vazamento desse motor é justamente as capas de tucho. Então eu não gosto de correr risco. A pessoa tem que desmontar um cabeçote mais tarde por causa do vazamento das capas de tucho. Então eu prefiro passar uma leve camadinha, muito fininha ali, de cola, desse mesmo que usamos na montagem do motor, certo? Isso mais tarde, se precisar fazer a desmontagem, não tem problema nenhum, não vai interferir com nada. Então vamos agora botar os parafusos. Ó pessoal, porcas e parafusos novos, certo? Vamos apertar primeiramente esses 4. Para depois apertar os outros, tá? Caiu a porquinha aqui, já volto. Só um pouquinho. Bom, pessoal, estamos de volta. Intercorrências acontecem sempre. Acredita que a porca caiu dentro de uma capa de tucho? Tentei tirar com o imãzinho e não deu. Sorte que não está apertado. Mas tudo certo. Só tirei a pontinha, ela não tem como cair para dentro do motor, por causa que ela tem o tucho. Mas deu tudo certo. Então vamos botar as porcas agora. Segundo a nossa tabelinha de torques aqui, certo? Porcas do cabeçote M10 de 2 kg a 2,5 kg, certo? Então vamos regular
em 2,5. Começando sempre pelo meio. A gente começa sempre por esses 4 aqui primeiro. Para fazer o assentamento das capas de tucho. Aqui. Agora vamos colocar os outros externos. Esses dois aqui do meio são os mais chatinhos, porque tem os prisioneiros ali. A gente não consegue ficar muito na feição. Mas é só uma questão de jeitinho. Tem que ter paciência. Eu vou botar com a ferramenta. Eu não estou conseguindo alinhar direito a prova. Só para tornar o vídeo muito maçante, eu vou dar uma pausinha que eu vou ver o que está acontecendo ali. Pessoal, é só uma questão de jeitinho. Porque quando a gente manda para retífica, ele foi com os prisioneiros. E aí é manuseado lá. Às vezes dá uma batidinha e a rosca fica um pouquinho chatinha, mas tudo certo. Agora vamos fazer a sequência
de aperto já. Sempre cruzado do meio para as pontas. Vamos fazendo progressivamente para ter um bom assentamento. Vocês vão vendo, conforme vai apertando, eles vão afrouxando os outros. Parafusos que vocês... depois que ele der o torque, vocês vão ver que tem que novamente conferir todo o aperto do cabeçote. Até a gente conseguir os 2,5 kg. Então vamos agora começando. Então certinho, pessoal. 2,5 kg, tá torqueadinho o cabeçote. Então esse lado aqui já tá pronto. Vou ter que colocar um prisioneiro aqui que eu vi agora que tá faltando. Tem que providenciar o prisioneiro daqui. Então era isso, pessoal, nessa etapa tá pronta. Nós podemos já, se quisesse, colocar já os balanceiros de válvula aqui. Montar, vamos voltar na próxima etapa já montando esse lado inteiro aqui já com os balancinhos junto, certo? Já retorno aí, vou pegar os balancinhos ali e as juntas. Bom, pessoal, vamos voltando aqui. Aqui eu já fiz a instalação. Tem aqui 2 O-rings aqui, um em cada prisioneiro, para evitar que haja vazamento de óleo, certo? Vamos colocar os tuchos. Passei pasta G nas 2 extremidades. Certo? As varetas, pessoal, conferi todas, tá? Elas têm que ser colocadas numa superfície plana e ver se elas não estão empenadas, certo? Elas são lavadas e tem que ser desobstruída internamente também. Para que haja lubrificação, certo? Que vai vir para lubrificar o eixo balanceiro. A gente já tem o vídeo da restauração aqui do eixo, certo?
Ficou virado. Duas arruelas e duas porcas. O torque do eixo de balancins é também de 2 a 2,5 kg. Isso aqui é uma coisa. Conferindo. Isso aí, pessoal. Então, depois mais tarde nós vamos fazer a regulagem das válvulas, certo? Que a gente confere depois a regulagem da válvula. Folga de 0,10, né? Um pouquinho de folga aqui para não ter perigo de escapar a vareta. Essa diferença que dá aqui é porque algumas varetas estão em posições diferentes, porque o motor está no momento de explosão, alguns cilindros aí. Certo? Só com uma folguinha. Então tá aí. Então esse lado de cá tá totalmente montado, pessoal. Certo? Então só vou botar o prisioneiro que falta aqui. E já vamos passar para o outro lado. O radiador aqui só está na posição, não é necessário nada. Vamos inclinar aqui. Aqui está o prisioneiro. Depois eu vou botar com trava química. E aí eu já retorno com vocês. Certo, pessoal? Por enquanto era isso. E conforme for evoluindo o trabalho, eu vou mostrando todos os detalhes. Do lado de lá também vou acabar mostrando, mas é uma repetição de tudo que foi visto aqui. Certo, pessoal? Um abraço. Por enquanto era isso.